Boa tarde, me chamo André. Vou conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito do meu trabalho na Cisone nesse último ano, em algoritmos de precificação de imóveis. Então, primeiro eu vou explicar um pouquinho o problema que a gente quis resolver nesse projeto, e depois por que esse problema é importante de ser resolvido, né? Os objetivos que a gente traçou no projeto. Vou passar um pouco por toda a fundamentação teórica que a gente utilizou, daí vou explicar o passo a passo do que a gente fez para resolver esse problema, os resultados que a gente obteve, e depois vai ter uma sessão de conclusões, para explicar um pouco as conclusões que a gente tirou do projeto, junto com os próximos passos que a gente tem para seguir. Então, o Airbnb é a principal plataforma de aluguel digital para temporada no Brasil. Ele funciona como um marketplace de diárias, onde qualquer um pode procurar um apartamento que goste no website, verificar se ele está disponível para locação nas diárias que ele tem interesse e alugar o apartamento pelo período que ele desejar, desde que o apartamento esteja disponível. Para verificar o preço e a disponibilidade, o hóspede tem acesso a um calendário do imóvel. Então, depois que ele seleciona as datas de interesse, a plataforma calcula o preço da estadia como sendo a soma dos preços de cada diária individual. O valor de cada diária ele é independente. Então, cada diária tem um valor próprio que pode ser alterado ao longo do tempo pelo dono do anúncio. O valor ele vai ser sempre definido pelo dono do anúncio. Então, não é pelo Airbnb e nem pelo hóspede. A Cisone é uma empresa de administração de imóveis que foca na rentabilização através do aluguel de temporada. Então, ela disponibiliza anúncios do Airbnb, dos apartamentos que ela está administrando, e aí ela consegue retornos maiores do que se o apartamento fosse alugado anualmente. A Cisone faz a gestão completa do imóvel. Então, ela vai fazer o check-in, o check-out, o atendimento ao hóspede, a gestão do anúncio. Mas o foco no nosso trabalho vai ser na precificação desses imóveis. Então, vamos olhar um pouco para um problema concreto. Quanto que eu vou cobrar em uma diária no Natal em um determinado anúncio? Vamos supor que eu tenho um apartamento no Rio Campanário, que é um resort em Jurerê, que vai permitir o aluguel de temporada desses apartamentos pelo Airbnb. Como que eu estaria definindo o preço dele no Natal? O primeiro passo, que sempre foi feito na empresa, é encontrar apartamentos similares na plataforma e comparar o preço deles. Isso significa entrar em cada um desses anúncios, abrir o modal do calendário, abrir o calendário desses concorrentes, selecionar as datas de interesse que a gente quer verificar o preço, para que a plataforma calcule esse preço médio das diárias para a gente. Nesse caso, observando alguns concorrentes aqui, a gente consegue determinar que o preço tem que estar em algum lugar ali entre R$ 1.300 e R$ 2.000. Mas mesmo assim, nesse espaço de preço, não fica claro qual que é o preço ideal para eu estar anunciando o meu imóvel. Além disso, como que eu vou replicar esse processo para todas as datas? Será que eu vou ter que entrar em todos os finais de semana para verificar os preços? Ter que olhar para todos os dias, todos os feriados? Com que frequência que eu vou atualizar isso? Será que eu vou ter que todo dia entrar no Airbnb para verificar? Será que eu vou ter que fazer esse processo semanalmente? A Cisone hoje tem 250 imóveis. E para o final do ano que vem, ela já quer ter mais de 1.000 imóveis dentro do portfólio. Então, o processo ele rapidamente fica imprático de replicar em escala, né? Então, quais são os objetivos que a gente traçou nesse trabalho? Estudar a dinâmica do mercado e formalizar esse problema como um problema de precificação. E aí desenvolver um algoritmo de precificação que seja baseado em dados e que vai maximizar o faturamento desses imóveis. O que eu quero dizer para o faturamento? O faturamento esperado a gente define como sendo o preço que a gente está anunciando vezes a probabilidade da gente vender naquele preço. Então, nesse exemplo aqui, eu posso anunciar o imóvel por R$ 500, e aí eu vou ter um faturamento esperado de R$ 200. Por quê? Porque a minha probabilidade de ocupação a R$ 500 está em torno aqui de 40%. Certo? R$ 500 é o que eu defino como sendo o meu preço ótimo nessa diária. Mas o problema tem uma dimensão a mais, que é o tempo. Né? Como que o meu preço ótimo varia ao longo do tempo em respostas a mudanças na oferta e na demanda? Né? Será que esse preço ótimo
ele vai ser de fato constante, né? Ou será que, como tickets de avião, eu tenho que aumentar o meu preço com o tempo? Todo mundo aqui já deve ter tido que comprar uma passagem de avião de última hora e percebido que esse preço tende a ser mais salgado ali no balcão, né? Isso vai acontecer porque a oferta de assentos diminuiu. A maior parte dos assentos no avião já foi vendida. Além disso, os clientes que vão comprar uma passagem no mesmo dia ou de última hora tendem a ser um pouco mais indiferentes do preço. Independente de custar 1.000 ou 2.000 reais, o cara que está indo viajar para uma emergência, por exemplo, ou para o trabalho, ele vai comprar essa passagem de avião de forma independente, que é muito diferente de quem viaja a lazer e planejou essa viagem com alguns meses de antecedência. Ou será que o meu preço ele vai ter que diminuir ao longo do tempo, né? Essa é uma estratégia que é muito comum no varejo. A diária no Airbnb, ela é perecível, assim como muitos bens no supermercado e nas farmácias. Depois que a minha diária passa, é como se ela tivesse perdido a data de validade que eu tinha para vender. Nesses mercados, é muito comum que você tenha um desconto de última hora nos alimentos ou nos remédios que estão para vencer, garantindo que eu consigo vender esse estoque e evitando desperdício. Esse comportamento no tempo, no Airbnb, ele hoje é uma pergunta em aberto. A gente não sabe exatamente o que a gente tem que fazer, e essa é uma das perguntas chaves que a gente quer responder no nosso trabalho. Tá. Então, como que a gente organizou o projeto? Primeiro, a gente vai formalizar esse problema como um problema de precificação que a gente consiga resolver analiticamente, usando os dados que a gente tem na empresa. A gente sabe que vai ser chave determinar a minha função de probabilidade de ocupação em função do preço. Então, a gente vai testar alguns algoritmos de aprendizado de máquina e ver qual que tem um desempenho melhor. A gente vai analisar esses resultados utilizando o cross-validation e o SHAP, e depois a gente vai encontrar um preço ótimo resolvendo as equações que a gente propôs analiticamente para esse mercado. Então, primeiro, o que vai influenciar na minha probabilidade de ocupação de um imóvel? A gente já discutiu o preço. Então, quando o meu preço é muito alto, a minha chance de alugar esse imóvel é muito menor. É muito mais fácil eu vender um imóvel por 100 reais, 200 reais, do que por 1.000 reais a 2.000 reais, sabe? Mas esse não é o único fator que vai influenciar na minha probabilidade de ocupação. Por exemplo, a antecedência para uma data também é um outro fator. É muito mais fácil vender a diária de amanhã do que a diária daqui a 60 dias, 90 dias, né? Também outro fator que a gente acha muito interessante é como a gente está em uma região de praia, é muito mais fácil alugar dias de sol do que dias frios, nublados e chuvosos. Então, se eu conseguisse saber exatamente qual que é a minha previsão do tempo para uma diária, eu consigo saber como que isso influencia na minha probabilidade de ocupação e variar os meus preços de acordo. Mas essa variável, por exemplo, é uma que a gente não tem capturado aqui, dentro da empresa, né? Então, que variáveis que a gente tem dentro da empresa e que a gente consegue utilizar nesse projeto? Então, a Cisone construiu alguns scrappers que acessam o Airbnb todo dia e armazenam os valores de preço, disponibilidade e de estadia mínima. O que é estadia mínima? É o tempo mínimo que eu requerer que um hóspede faça essa diária. Então, se eu tenho uma estadia mínima de 2 dias, eu não posso reservar um dia só. Ele tem que reservar 2 dias. Isso é muito comum, por exemplo, no Ano Novo, que a pessoa quer vender um pacote de Ano Novo e vai vender um pacote que pede uma estadia mínima de 7 dias, para garantir que ele vende o tempo inteiro. Como esses scrappers funcionam diariamente, eu consigo verificar quando que uma diária estava disponível e passou a estar indisponível. Então, eu consigo presumir que ela foi alugada naquela data pelo preço que estava anunciado. Então, a gente consegue ter uma imagem muito boa de tudo que acontece no mercado. Ou seja, a gente vai ter dados de preço, ocupação e estadia mínima nos últimos 2 anos, aproximadamente. Aqui nesse projeto, a gente vai focar nos imóveis dentro do Campanário. São aproximadamente 60 apartamentos, e como eles têm todos a mesma planta e uma mobília muito parecida, a gente tem uma variância muito pequena entre os apartamentos, para a gente fazer uma análise bem legal. Então, como que eu vou modelar a probabilidade de ocupação utilizando esses dados? Quando eu tenho uma função que tem um formato conhecido, vamos supor, a velocidade de um objeto em queda livre, né?
Eu sei que essa função é mais ou menos uma reta. Então, a gente consegue fazer uma regressão linear e aproximar essa curva com base nos dados. Um físico ele pode fazer vários experimentos, ter esses resultados e calcular qual que é a velocidade desse objeto em queda livre no tempo, com base nesses dados, fazendo, por exemplo, mínimos quadrados, utilizando todos esses pontos. Mas quando eu tenho uma função que o formato não é conhecido, como que eu vou fazer? A probabilidade de ocupação não é uma função que é necessariamente linear. Ela não é nem necessariamente polinomial. A gente precisa aproximar essa função só com base nos dados, sem fazer nenhuma inferência a partir do formato dela. Né? E para resolver esse tipo de problema, a gente pode utilizar alguns algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado. Um exemplo seria um regressor por árvore de decisão. Então, nessa imagem aqui, a gente tem uma árvore de decisão que está aproximando uma senoide, e a gente vê que tem alguns pontos aqui que são como se fossem ruído. E ela consegue aproximar mais ou menos o valor dessa senoide, nas curvas verde e na curva azul, mesmo sem saber, a priori, de que essa curva era uma senoide. Como que a gente estruturou os nossos dados para descobrir a nossa probabilidade de ocupação? Se a gente quer descobrir a probabilidade de ocupação em função do preço, a gente também vai precisar descobrir essa probabilidade de ocupação em função do que a gente chamou de variáveis de cenário, que pode ser desde a previsão do tempo, como pode ser a estadia mínima. O cenário, eles são todas as variáveis mensuradas e que têm impacto na probabilidade de ocupação. Então, no nosso exemplo, a gente vai estar usando a estadia mínima, a antecedência da reserva, e também algumas variáveis temporais, como mês, se é um final de semana, ou se a gente vai estar durante a pandemia. Quando a gente treinou o modelo, a gente pode avaliar o desempenho dele com base em um conjunto de métricas e comparar os resultados obtidos com o modelo dummy, né, um modelo de teste. Esse modelo dummy, ele pode ser um estimador completamente aleatório, mas nesse caso a gente utilizou o dummy, um estimador balanceado. Ou seja, ele vai olhar para o nosso conjunto de dados e vai fazer um chute inteligente. Se 80% dos dados que a gente tem são de diárias que não alugaram, então 80% das vezes o dummy vai chutar de que a diária não aluga. Na barra azul, a gente tem um modelo em que a escolha de hiperparâmetros foi calibrada manualmente. E na barra vermelha, ela teve os hiperparâmetros calibrados automaticamente, usando uma ferramenta de AutoML. Todas essas métricas de desempenho, elas têm um valor que variam de 0 a 1, sendo que 1 representa um modelo perfeito, que sempre acerta quando que a diária aluga, e 0 representa um modelo bem aleatório. A porcentagem de acertos aqui do nosso modelo foi entre 95% e 96%. Então, a gente teve uma boa capacidade de prever quando que a diária aluga. O modelo dummy ele teve ali uma taxa de acerto em 86%, justamente porque o nosso conjunto de dados ele é muito pouco balanceado. Isso significa que é muito mais fácil acertar uma diária que não vai alugar do que uma diária que aluga, porque as diárias que alugam são muito mais raras. Para corrigir isso, a gente tem a métrica de porcentagem de acertos balanceados. Então, eu faço uma média ponderada, que vai avaliar, vai dar um peso maior para as diárias que têm um valor alugado. A gente vê que os modelos tiveram uma capacidade de predição aí claramente bem maior do que o modelo dummy. Precisão e especificidade são métricas que vão avaliar a medidas de falsos positivos e falsos negativos. F1 é uma métrica que vai fazer a média harmônica dessas duas, e foi a métrica que a gente usou para fazer a otimização do nosso modelo. Então, nessas três métricas aqui, fica bem claro que o nosso modelo ele não está chutando. Um modelo, mesmo que faça um chute inteligente, ele não consegue ter uma boa métrica de falsos positivos ou falsos negativos. Então, agora que a gente sabe que o modelo ele sabe determinar quando que vai ser alugado um apartamento, eu quero saber como que ele sabe isso. A gente pode utilizar umas ferramentas como o SHAP. O que o SHAP vai fazer? Ele quer entender como que o modelo está funcionando. Suponha que eu treinei um modelo para identificar gatos e cachorros em imagens. Agora, eu determinei que o modelo acerta na maior parte das vezes que imagens que contêm gatos ou cachorros. Mas vamos supor que as fotos com cachorros foram tiradas no parque e as fotos com gatos foram tiradas dentro do apartamento. Como que eu vou saber que o modelo está de fato identificando os animais na foto e não utilizando algum outro elemento das imagens para chegar na conclusão de que o animal está ali?
O Chap, ele vai fazer alguns testes com a imagem. Então, ele pode retirar esse bloco de pixels aqui e ver se passando isso novamente pelo modelo, eu ainda tenho um gato. Se de repente eu retirei esse conjunto daqui de dados e eu não tenho mais um gato, isso significa que o meu gato provavelmente está presente nessa parte aqui da imagem. Aplicando isso nos apartamentos, eu tenho aqui uma curva com a minha probabilidade de ocupação, em função, por exemplo, aqui da antecedência. Eu pintei os dados da antecedência durante a pandemia em vermelho e fora da pandemia em azul. A gente vê que tem uma correlação bem forte aqui, onde dados com antecedência baixa pode ter uma probabilidade de ocupação de até mais 60%, em comparação com dados com antecedência mais alta, que tem um impacto muito, muito pequeno na probabilidade de ocupação. Aqui também já fica bem claro que a dinâmica do mercado durante a pandemia e fora da pandemia ficou muito, muito diferente. Aqui eu organizei as nossas variáveis em ordem de impacto na probabilidade de ocupação. Então, a pandemia foi a variável que teve maior impacto. Ela é uma variável booleana que é definida para 1 durante a pandemia. O mês é uma variável, enfim, de 1 a 12, que indica o mês que a gente está, e é a segunda variável mais impactante, seguido da antecedência, só daí do preço, aí a estadia mínima, e se é um final de semana ou não. Olhando um pouquinho mais em detalhes aqui a questão do preço com a probabilidade de ocupação, a gente vê que é um gráfico que não tem uma correlação tão clara quanto a antecedência. Embora a gente consiga ver que aqui a gente tem conjuntos no mês de inverno que estão pintados em roxo e conjuntos que estão no mês de verão aqui em azul claro e vermelho, e que eles se comportam de um jeito um pouco diferente. Então, no mesmo preço no inverno, eu tenho uma probabilidade de ocupação menor do que no verão. Ainda assim, é muito difícil de identificar uma mudança grande na probabilidade de ocupação se eu altero o meu preço aqui entre 500 e R$1.000, por exemplo. Isso significa que a minha curva de probabilidade de ocupação ela ficou mais ou menos com esse formato aqui. E o preço ótimo do nosso algoritmo, ele acabou sendo um preço sempre muito mais alto do que a gente acredita ser empiricamente razoável, né? Então, nesse trabalho, fazer umas conclusões. A gente formalizou o problema de precificação de imóveis no Airbnb, propôs uma solução a partir de algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado, implementou essa solução em um subconjunto de dados e analisou todos os resultados obtidos. A gente conseguiu elencar os principais fatores que afetam a probabilidade de ocupação de imóvel, quantificou o impacto da pandemia nesse mercado, testamos diversas ferramentas para todas as etapas desse processo e propusemos algumas melhoras para os processos de limpeza de dados e de aquisição de dados. Agora, como próximos passos, a gente sabe que a gente vai precisar remover os dados da pandemia do conjunto de treino e de teste, porque eles têm um bias muito, muito grande. A gente quer adicionar novas variáveis de cenário, como a previsão do tempo, a ocupação de imóveis similares e o preço de concorrentes. Se a gente identificou que o preço não é o principal fator na probabilidade de locação de imóvel, como que eu consigo criar um modelo de precificação que vai fazer um uso melhor de outras variáveis? Por exemplo, eu posso criar um conjunto de modelos mais simples, um em cada variável diferente, e mudar a minha pergunta, falar como que eu vou alterar o meu preço, por exemplo, em função da antecedência, que tem uma correlação muito grande. Como que eu vou alterar o meu preço em função da previsão do tempo, em função do mês que a gente está? E agora, não basta só ter um modelo, a gente também precisa transformar isso num produto. Então, a gente precisa ter um produto que permita que utilize esse modelo, claro, mas que vá também colocar esses preços no Airbnb, que é o que a gente já está fazendo hoje na empresa.